Em 1997, um grupo de advogados tentou usar o mecanismo jurídico mais supremo e antigo de proteção aos direitos humanos para libertar dois bois. Nossa, dois bois? Sim, chamados Spaz e Luba. Foi uma tentativa literal de usar um habeas corpus para resgatar esses animais de uma situação de maus-tratos, lá na famosa Farra do Boi, em Santa Catarina. É um caso clássico, né? E o tribunal, bom, como era de se esperar, negou o pedido prontamente. Exatamente, mas esse caso quase bizarro, ele prova um ponto fascinante sobre a criatividade jurídica. E, mais importante ainda, sobre até onde vão os limites das ferramentas que o Estado dá para a gente proteger nossos direitos fundamentais. Com certeza. Eu acho que é um excelente ponto de partida para nossa análise profunda de hoje. Esse caso ilustra perfeitamente aquela tensão, sabe, entre o que a lei permite e o que a sociedade tenta alcançar na prática. Uhum. O foco da nossa imersão de hoje é exatamente esse arsenal de ferramentas, né? O material de estudo que fundamenta a nossa discussão aborda o direito constitucional, mas com um olhar muito prático, muito voltado para a engrenagem do Estado mesmo. E a nossa missão aqui não é preparar quem nos ouve para fazer uma prova ou memorizar regras, mas sim decodificar o que a gente pode chamar de um kit de primeiro socorro jurídico do Brasil. Adorei essa analogia. O kit de primeiros socorros. Sim, estamos falando dos famosos remédios constitucionais. É um assunto vital. E o termo remédio é muito feliz aqui, né? Porque a Constituição, no seu texto frio, ela é cheia de garantias maravilhosas sobre igualdade, dignidade, liberdade. É quase poética às vezes. Pois é, mas um pedaço de papel com princípios bonitos não consegue por si só parar um trator que está prestes a demolir uma área de preservação ambiental. Não mesmo. Nem consegue destrancar a cela de alguém que foi preso de forma arbitrária. Então, esses remédios constitucionais são as ferramentas que dão dentes e garras a essa Constituição no mundo real. Perfeito. E para estabelecer a fundação dessa nossa conversa, é crucial a gente entender a natureza dessas ferramentas. Porque os remédios constitucionais não são meras declarações passivas, sabe? Como assim, declarações passivas? Tipo, proibições endereçadas ao Estado, do tipo, governo, não faça isso. Eles são muito mais que isso. Eles são ferramentas ativas, enérgicas. Ah, entendi. São mecanismos de ataque e defesa. Exato. São ações judiciais e procedimentos administrativos que são colocados diretamente à disposição de qualquer pessoa para salvaguardar direitos bem específicos. É um mecanismo de contra-ataque sempre que houver uma ilegalidade. Ou um abuso de poder, né? E isso cometido por quem detém a máquina pública. É a resposta ativa à violação. Ok, vamos desempacotar isso então. A Constituição prevê 5 dessas ferramentas principais. A gente tem o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de injunção e a ação popular. Cada um com alvo muito específico e muito bem desenhado. E faz todo sentido a gente começar pela ferramenta mais visceral de todas, aquela que lida com o nosso próprio corpo físico, o habeas corpus. A conexão lógica aqui é indiscutível, né? A liberdade física é o direito humano mais fundamental. Sem dúvida alguma, se o corpo não está livre, se um indivíduo está trancado em uma cela, absolutamente nenhum outro direito importa naquele momento. A própria expressão em latim já carrega o peso dessa urgência física. Habeas corpus significa literalmente dá-me o corpo, ou apresente o corpo. E é amplamente considerado o primeiro remédio constitucional do mundo moderno. Historicamente, ele ganha forma lá em 1215, na Magna Carta. Nossa, tem muito tempo. Muito. Foi quando o rei João Sem Terra, lá na Inglaterra, foi forçado pelos barões a reconhecer que o monarca não poderia simplesmente prender pessoas sem o devido processo legal. Mas as raízes são ainda mais profundas, não são? São sim. Elas remontam a um antigo mecanismo do direito romano. Era chamado interditum de homine liberum exhibendo. Era uma ordem para exibir um homem livre diante de um juiz para provar que ele não estava sendo mantido em cativeiro de forma ilegal. Que fascinante. E o objetivo, tanto histórico quanto atual, é um só, que é tutelar a liberdade de ir, vir e permanecer. Exatamente. E a história de como essa ferramenta evoluiu aqui no Brasil é espetacular. O nosso ordenamento jurídico passou por uma fase que ficou conhecida como a teoria brasileira do habeas corpus. Ah, eu li sobre isso no material. Porque, imaginem só, no início da nossa república, a gente não tinha um cardápio variado de ações constitucionais, né?
Havia uma escassez de ferramentas. Precisamente. Era uma anomalia jurídica fascinante que durou até a Reforma Constitucional de 1926. E como os advogados lidavam com essa falta de ferramentas? Eles usavam o habeas corpus para defender quase qualquer coisa. Naquela época, grandes juristas como Rui Barbosa argumentavam o seguinte: pensa comigo, se um prefeito fecha um jornal de forma arbitrária, o direito de locomoção do jornalista está ameaçado. Espera, ameaçado como? Só por fechar o prédio? Sim, eles usavam o habeas corpus para defender quase tudo. Era um assintonte de concessão de direitos individuais e coletivos que resultou numa utopia de belo gosto e começou a decair quando a República passou por alguns incidentes violentos ou revoltas internas. Sim, porque a lógica era, se ele tentar entrar no prédio para imprimir o jornal, ele vai ser preso. Então usava-se o habeas corpus não apenas para tirar alguém da cadeia, mas para proteger a liberdade de cátedra. A liberdade de imprensa, de reunião. Exato. Os advogados, eles meio que esticavam o conceito de locomoção para cobrir qualquer direito que, se fosse exercido, pudesse resultar em prisão. Faz sentido dentro daquele contexto. Mas isso mudou, claro. Mudou. Foi apenas em 26 e depois com a criação do mandado de segurança na década de 30 que o habeas corpus voltou a focar estritamente na locomoção física. O que nos traz de volta ao caso dos bois Spaz e Luba, lá de Santa Catarina. Ah, os bois. Pois é. Quando a Constituição e a jurisprudência definiram que o foco era a locomoção, definiram também quem poderia ser o alvo dessa proteção. O paciente do habeas corpus, ou seja, quem sofre a violência ou a ameaça, tem que ser inegavelmente uma pessoa humana. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, foi claríssimo ao rejeitar o pedido para os animais. Animais não são sujeitos de direito dessa ação. E o mesmo vale para pessoas jurídicas, né? Uma empresa não tem um corpo físico para ser preso. De jeito nenhum. Então, uma empresa não pode ser paciente de um habeas corpus, embora ela possa perfeitamente contratar um advogado e entrar com ação em favor de um dos seus diretores ou funcionários. Essa delimitação ilustra bem os contornos rígidos da ação. O habeas corpus tem natureza penal, ele segue um procedimento todo especial e, por determinação constitucional, é isento de custas. Totalmente gratuito e qualquer pessoa pode impetrar, inclusive sem precisar de um advogado. Isso é muito importante para quem nos ouve entender a acessibilidade dessa ferramenta. E ele opera em duas frentes básicas. Ele pode ser repressivo, quando a prisão ilegal já aconteceu e a pessoa quer ser solta, ou preventivo, que é o famoso salvo-conduto. Que é acionado quando há uma ameaça real e iminente de privação de liberdade. É a verdadeira saída de emergência do sistema legal. Essa ideia de saída de emergência é muito poderosa. Qualquer um pode puxar a alavanca. Mas, analisando o material, eu me deparei com uma situação que parece desafiar a lógica. Qual seria? A gente sabe que a ação serve para ofensa direta à locomoção. Mas a jurisprudência também admite o habeas corpus para ofensas indiretas. E o caso clássico que as fontes apontam é a quebra de sigilo bancário ou fiscal. É um ponto que gera muita dúvida mesmo. Soa muito contraintuitivo para mim. Como exatamente o acesso do Estado a uma conta bancária se conecta com o ato de trancar alguém numa cela? O que é fascinante aqui é observar como os tribunais superiores compreendem a realidade das investigações modernas. Em regra geral, para questionar uma quebra de sigilo bancário arbitrária, a ferramenta seria um mandado de segurança. Certo. Porém, o Supremo Tribunal Federal entende que o processo penal é uma reação em cadeia. Pensa num indivíduo sendo investigado por sonegação fiscal, que é um crime que prevê pena de prisão. Ok, estou acompanhando. Se um juiz quebra o sigilo bancário dessa pessoa de forma totalmente ilegal, as provas que ele colher ali, mesmo sendo nulas, elas vão ser a base para uma futura condenação. E consequentemente para a prisão dessa pessoa. Exatamente. É uma proteção contra a origem do veneno, digamos assim. Basear a prisão nasce de um ato ilegal, o habeas corpus entra em cena para anular essa quebra de sigilo antes que ela vire uma sentença. Ele corta o mal pela raiz. Perfeito. A ofensa à liberdade de locomoção é indireta ali no momento da quebra do sigilo, mas ela inevitavelmente culmina na perda da liberdade lá na frente. Tem outro exemplo no material também, sobre CPIs. Sim, a mesma lógica se aplica quando uma testemunha é convocada de forma abusiva para depor numa comissão parlamentar de inquérito. Se a convocação for ilegal e a pessoa se recusar a ir, ela corre o risco de ser conduzida de forma coercitiva pela polícia. O que, na prática,
fere o direito de ir e vir dela. Com certeza. Então, o habeas corpus preventivo garante que essa pessoa não sofra essa condução abusiva. Maravilha. Isso estabelece perfeitamente a proteção do nosso corpo de carne e osso. Mas, avançando para a era moderna, a gente não é só de matéria física mais. Hoje em dia, longe disso. Nós temos o que a gente pode chamar de um corpo informacional, nossos dados. E se o habeas corpus protege o corpo físico de ser sequestrado, o que impede a nossa identidade digital de ser manipulada pelo Estado? É aí que a gente faz a transição para a nossa segunda ferramenta, o habeas data. Uma transição perfeita. Como ele funciona? O habeas data é a garantia constitucional desenhada especificamente para essa era da informação. Ele assegura o direito de conhecer informações relativas à pessoa do impetrante que estejam armazenadas em bancos de dados de entidades governamentais Ou entidades privadas com caráter público, tipo serviços de proteção ao crédito, né? Exato, tipo SPC e Serasa. E além do acesso, a ferramenta permite a retificação desses dados caso eles estejam incorretos. E tem uma terceira função que pouca gente conhece, né? Sim, a anotação de explicações. Se um dado é verdadeiro, mas exige contexto, como uma dívida que está sendo discutida na justiça, o cidadão tem o direito de exigir que essa explicação conste no registro dele. Mas aqui me surge um atrito aparente com outras partes da Constituição. A gente já tem assegurado, lá no artigo 5º, o direito geral de informação, É verdade. que garante o direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse. Se já existe esse direito amplo, qual é a necessidade prática de criar um remédio autônomo como o habeas data? Não seria uma redundância? Não é redundância de forma alguma. A diferença crucial reside na natureza personalíssima da informação. Personalíssima. Isso. O direito geral de informação é a via adequada para buscar dados de interesse coletivo ou geral. É a ferramenta que, um jornalista usa para descobrir quanto custou a reforma de uma praça pública. Ou os critérios de uma licitação do governo? Exato. O habeas data, por outro lado, é estritamente pessoal. A ação só pode ser movida para acessar ou corrigir informações relativas à própria pessoa que entra com a ação. Então eu não posso usar um habeas data para investigar a ficha criminal do meu vizinho. Jamais. Nem para acessar um processo administrativo genérico. O foco é a proteção da sua própria identidade documental. Entendi. Mas a mecânica de como se entra com essa ação traz uma regra que parece ir contra o senso comum de que o judiciário está sempre de portas abertas para a gente. Você está falando da jurisdição condicionada. Isso, o STJ consolidou isso na súmula número 2. Em termos práticos, um cidadão não pode simplesmente acordar irritado com um erro no cadastro dele no governo e protocolar um habeas data direto no juiz. Tem um pedágio administrativo obrigatório aí. Pois é. Primeiro, é necessário ir até o órgão, fazer o pedido administrativamente e comprovar que houve uma recusa formal. Ou aguardar o silêncio do órgão, né? A lei define que são 10 dias para pedidos de acesso e 15 dias para pedidos de retificação. Só depois de levar essa porta na cara é que o juiz aceita analisar o caso. Por que essa burocracia toda? É um mecanismo de filtro indispensável. Se essa barreira não existisse, o Poder Judiciário seria paralisado por milhões de processos buscando correções simples, coisas que poderiam ser resolvidas no balcão de atendimento em 5 minutos. Faz sentido. O judiciário só entra em cena quando o Estado se recusa a cooperar. Isso. E um detalhe logístico importante. Assim como o habeas corpus, o habeas data é gratuito. Mas, devido à complexidade formal, a lei exige a presença de um advogado para impetrar a ação. Bom, isso resolve a proteção do corpo e a proteção dos dados. Mas a vida em sociedade e as relações com o Estado são infinitamente mais complexas que isso. Muito mais. O que acontece quando o poder público viola um direito inquestionável, mas que não tem absolutamente nada a ver com risco de prisão ou com bancos de dados? Para cobrir esse vasto território, o sistema apresenta o seu protetor residual, o famoso mandado de segurança. O MS. Ele mesmo, ele foi desenhado para proteger o que a Constituição classifica como direito líquido e certo, desde que, claro, não seja amparado por habeas corpus ou habeas data. E ele é acionado contra atos eivados de ilegalidade ou abuso de poder, né? Praticados por qualquer autoridade pública
ou até por agentes de empresas privadas que estejam exercendo funções delegadas pelo poder público. Tipo, o reitor de uma universidade particular. Exato, ou o dirigente de uma concessionária de energia elétrica. Esse conceito de direito líquido e certo soa muito bonito, muito poético. Mas na prática a fonte mostra que ele é bem rigoroso. Extremamente rigoroso. Para visualizar como ele opera, eu gosto de usar a analogia da fila do caixa rápido no supermercado. Essa analogia é ótima, conta pra gente. Essa fila tem uma regra clara, né? No máximo 10 volumes, e o cliente precisa estar com o dinheiro ou cartão na mão, pronto para pagar. O mandado de segurança exige exatamente isso, através da chamada prova pré-constituída. Sem dilação probatória. Exatamente. Significa que os fatos que baseiam o direito têm que ser provados de forma inequívoca no exato momento em que a ação é protocolada, só com documentos. Não dá para entrar nessa via expressa judicial e dizer para o juiz, espere, eu preciso chamar 3 testemunhas. Ou pedir para nomear um perito para avaliar a situação. Se tem dúvidas sobre os fatos, o caixa rápido está fechado para você. É perfeito. A discussão sobre a interpretação da lei até pode ser complexa e exigir páginas de argumentação, mas a materialidade dos fatos não pode dar margem para questionamentos. Tem que ser provado de cara. E, somando-se a essa exigência de provas imediatas, a gente tem um relógio implacável correndo. O prazo decadencial. A legislação estabelece um prazo de exatos 120 dias para impetrar o mandado de segurança. Contados a partir da data em que o interessado teve ciência oficial do ato impugnado. E a jurisprudência, mais especificamente a súmula 430 do STF, deixa claro que tentar resolver o problema amigavelmente não para esse relógio. De jeito nenhum. Se o cidadão entra com um pedido de reconsideração no próprio órgão administrativo, esperando que a autoridade mude de ideia, o prazo continua correndo ininterruptamente. O tempo não perdoa hesitações. É uma corrida contra o tempo mesmo. E a lei veda expressamente o uso do mandado de segurança contra atos dos quais caiba recurso administrativo com efeito suspensivo automático. Ou contra decisões judiciais que já transitaram em julgado, ou seja, daquelas que não cabe mais nenhum recurso. O sistema exige que as vias normais sejam respeitadas quando oferecem proteção imediata. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante no material. A arquitetura constitucional de 88 não parou na defesa individual. Ela inovou ao criar o mandado de segurança coletivo. Uma revolução no acesso à justiça. Isso permite que entidades como partidos políticos com representação no Congresso Nacional entrem com a ação. E também sindicatos e associações legalmente constituídas há pelo menos 1 ano. Eles não estão defendendo um direito próprio da instituição, mas atuam como substitutos processuais para defender direitos daquela categoria. Isso evita que, por exemplo, milhares de servidores públicos precisem entrar com milhares de ações individuais idênticas contra um corte salarial ilegal. Imagina o caos judiciário se fosse assim. E tem um detalhe financeiro que torna essa via coletiva muito atrativa. Segundo as súmulas 512 do STF e 105 do STJ, não há condenação em honorários advocatícios de sucumbência no mandado de segurança. Esse detalhe é um pilar da democratização do acesso à justiça, viu? Porque em ações comuns, a parte que perde é obrigada a pagar os advogados da parte vencedora. O que assusta muita gente. Muito. Muitas vezes, afasta o cidadão ou uma associação pequena de processar o Estado por puro medo de falir caso o juiz dê uma sentença desfavorável. Ao remover o risco da sucumbência, o mandado de segurança encoraja o combate à ilegalidade estatal sem aquele fantasma da ruína financeira. É um escudo robusto, sem dúvida. É sim. Mas, analisando a fundo toda essa maquinaria, as fontes apontam um ponto cego evidente. Vamos a ele. O mandado de segurança atua quando uma regra clara existe e é violada por uma autoridade. Mas o que acontece quando a violação não vem de uma ação, mas de uma profunda inação? A famosa omissão. Isso. Quando a própria Constituição garante um direito inédito, mas o Poder Legislativo passa anos ou décadas sem criar a lei necessária para que esse direito funcione na prática. Como o sistema lida com o famoso
está na Constituição, mas não vale de nada. Esse fenômeno é diagnosticado no meio jurídico como a síndrome da inefetividade das normas constitucionais. É a inércia deliberada do legislador. E qual o remédio para essa síndrome? Para curar essa patologia, a Constituição introduziu o mandado de injunção. Ele é concedido sempre que a falta, total ou parcial, de uma norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais. O de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. O alvo aqui não é um ato abusivo, mas uma omissão paralisante. Exatamente! O poder público simplesmente cruza os braços. Mas olha, isso levanta um atrito institucional enorme. Se o Congresso Nacional, que foi eleito pelo povo para fazer as leis, decide não legislar sobre um tema, e o Judiciário intervém, criando uma regra, isso não cria um choque com a separação dos poderes? É a grande polêmica. Não é um juiz assumindo a cadeira de um deputado? Essa questão foi o epicentro de batalhas doutrinárias severas no STF por muito tempo. Inicialmente, a Suprema Corte adotava uma postura ultraconservadora, que a gente chama de corrente não concretista. E como era isso na prática? Quando um mandado de injunção chegava, o STF reconhecia a omissão, mas dizia: nossa função não é legislar. O tribunal apenas enviava um ofício ao Congresso avisando que eles estavam atrasados. Para a pessoa cujo direito estava sendo negado, o resultado prático era zero, então. Zero. Era uma vitória puramente simbólica. Uma carta de advertência que podia ser ignorada sem consequências reais. Mas isso mudou. Mudou. A frustração com essa ineficiência levou a uma evolução dramática da jurisprudência, culminando na edição da Lei 13.300, em 2016. E cristalizou a teoria concretista intermediária, certo? Exato. Hoje, a engrenagem opera de uma forma bem mais sofisticada. O Judiciário reconhece a omissão e determina um prazo razoável para que o Congresso edite a lei. Dá-se a oportunidade para o Legislativo cumprir o papel dele primeiro. Isso. Mas, se o prazo esgota e o silêncio persiste, o Judiciário não escreve uma lei geral. Em vez disso, ele estabelece as condições diretas para que aquele autor específico exerça o seu direito temporariamente. Tem um exemplo clássico disso, né? O direito de greve dos servidores públicos. Perfeito. Como não havia lei regulamentando, o STF determinou que se aplicassem as regras da iniciativa privada até que o Congresso fizesse o trabalho dele. É um equilíbrio elegante entre respeitar as funções do parlamento e garantir que o texto constitucional não vire letra morta, e o judiciário atuando de fato como um construtor de pontes temporárias. E vale notar que, diferente das ações que protegem o corpo e os dados, o mandado de injunção não é gratuito e requer a capacidade técnica de um advogado, tá? Boa lembrança. E a lei de 2016 formalizou também o mandato de junção coletivo, permitindo que a Defensoria Pública, o Ministério Público e as ONGs lutem por direitos que estão sendo sonegados a grupos inteiros por pura omissão política. E essa capacidade de atuação em bloco nos leva organicamente ao último remédio do nosso kit. Até o momento, a gente focou em ferramentas para proteger o indivíduo específico, seus dados ou um grupo delimitado. Mas tem a defesa de todos, né? Sim. Como o sistema permite que um membro da sociedade proteja não a si mesmo, mas a própria comunidade? Como impedir a dilapidação do patrimônio que pertence a todos nós? Aí entramos no domínio da ação popular. Esta é, por excelência, a arma da comunidade. O objetivo dela é anular atos que sejam lesivos ao patrimônio público ou a entidades das quais o Estado participe. E a genialidade do texto constitucional foi expandir os alvos dessa proteção. Não precisa só de um dano financeiro direto. Não. A ação popular pode ser usada para proteger a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural. A própria violação moral ou ambiental já configura o dano a ser combatido ali na hora. Só que o aspecto mais singular da ação popular é o requisito rigoroso de quem possui legitimidade para apertar esse gatilho. A Constituição não confere esse poder a qualquer habitante do país. Exige-se a condição de cidadão no sentido político pleno da palavra. E olha, essa exigência barra muita gente. Barra mesmo. A jurisprudência, lá na súmula 365 do STF, proíbe categoricamente que pessoas jurídicas entrem com ação popular. Ou seja, uma ONG de proteção ambiental não pode usar essa ferramenta. Exato.
Estrangeiros que não possuem cidadania brasileira também estão de fora. Brasileiros com direitos políticos suspensos não podem ajuizar o pedido. Para abrir as portas do judiciário com uma ação popular, é obrigatório anexar logo na petição inicial a prova cabal da cidadania ativa, que aqui no Brasil se traduz na apresentação do título de eleitor regular. E para incentivar essa vigilância cívica, o legislador alterou a matemática do risco judicial. O cidadão que entra com ação popular está agindo como um procurador da sociedade. Por isso, a regra geral é a total isenção de custas judiciais e a isenção dos honorários de sucumbência. Ninguém vai à falência por tentar impedir um desmatamento ilegal aprovado por um prefeito. Mas tem um porém aí. Existe uma advertência severa. Essa imunidade cai por terra se for comprovada a má-fé do autor. Se a ação for usada levianamente, tipo para perseguição política ou baseada em documentos forjados, o autor vai pagar caro. Arcará com todo o peso financeiro do processo. Mas, por outro lado, se a ação for bem-sucedida, as autoridades e os beneficiários do ato ilegal são condenados a ressarcir o Estado. E tem um detalhe que demonstra a força da ação. Se o autor original desistir no meio do processo, o Ministério Público ou qualquer outro cidadão pode assumir a liderança e levar o caso até o fim. O processo ganha vida própria. Em defesa do bem comum. Então, o que tudo isso significa quando a gente olha para as nossas instituições hoje? A gente frequentemente se sente impotente diante da máquina do Estado, né? É um sentimento comum. Mas o que a análise desses mecanismos revela é que o poder de conter o Estado está desenhado e à disposição da nossa ordem jurídica. Se a gente conectar isso tudo ao cenário geral, a conclusão é que a Constituição não é um poema utópico. Ela é uma maquinaria complexa e altamente responsiva. É uma engrenagem funcionando. O habeas corpus bloqueia a força física do Estado. O habeas data garante a soberania sobre a nossa identidade. O mandado de segurança oferece uma via rápida para direitos inquestionáveis. O mandado de injunção destrói a inércia legislativa. E a ação popular coroa todo o sistema, transformando o eleitor no fiscal supremo da integridade do Estado. São engrenagens interdependentes que equilibram aquela simetria natural de poder. É um arsenal impressionante forjado ao longo de séculos de embates reais. E a gente viu como essas ferramentas precisaram se adaptar, desde salvar barões na Idade Média até corrigir bancos de dados hoje. A evolução não para. E é justamente dessa capacidade de adaptação que surge a grande provocação final da nossa análise. A gente está testemunhando a ascensão de inteligências artificiais tomando decisões sobre acesso a serviços públicos. Algoritmos opacos filtrando currículos, né? Sistemas de predição mapeando cidades. O modelo atual foi desenhado para combater o abuso de autoridades humanas. Mas quando o poder público for uma caixa preta de código invisível, qual vai ser o próximo grande direito a ser estilhaçado? É uma questão assustadora. E mais importante, qual será a arquitetura do novo remédio constitucional que a gente ainda nem inventou e que a gente vai precisar forjar nas próximas décadas para destrancar algoritmos e nos proteger desse futuro? Fica aí a reflexão para quem nos ouve. Exatamente. Fica a reflexão e a gente encerra por aqui essa nossa imersão de hoje. Até a próxima.